Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Apesar de que eu ainda não me adaptei com esse frio de burro na boca. Mas vamos abafar porque esse não é o propósito do nosso canal. Enfim, hoje eu tô aqui para falar sobre a parte 2 do vídeo anterior, que foi sobre o diagnóstico de Lara. Eu vim falar para vocês como foi. Eu tinha parado no vídeo anterior falando sobre que eu fui no primeiro neuro que eu não gostei muito bem, que ele meio que jogou o diagnóstico no meu colo, mas jogou porque eu pressionei e eu perguntei porque ele só me deu um papel e falou, vai que o filho é teu, se vira, mais ou menos desse jeito. Após isso, eu procurei uma fonoaudióloga numa clínica da cidade e a fonoaudióloga para uma avaliação, né? Que Lara tinha atraso da fala porque não tinha irmãos. Acreditem se quiser. Mas eu acho que ela falou isso porque talvez ela não conhecia os marcos do desenvolvimento, não sabia, apesar de ter a obrigação, né, de saber, porque eu, como estudante do primeiro semestre de fonoaudiologia, eu já vi tudo isso, os marcos do desenvolvimento, quantas palavras a criança tem que falar em cada mês, em cada ano, quais são as habilidades que a criança tem que ter em cada faixa etária da vida, se a criança tem que ter o jogo simbólico, enfim. E aí, na verdade, ela me falou, jogou meio que a culpa pra pandemia e a culpa pra o fato de Lara não ter irmãos. E aí, assim, graças a Deus, Deus é muito bom. Louvado seja Ele, porque eu não me conformei. E eu devo muito isso a Deus e à leitura. Porque eu lia muito, eu sabia que existiam os marcos do desenvolvimento. Eu também tenho que abrir um parênteses, como diz minha avó, abrir um parente. Amigos, riam da minha piada, por favor. Pelo menos os meus amigos têm que rir da minha piada, sabe? Porque amiga, pra isso, pra rir de piada sem graça, né? Pelo amor de Deus. Os novos no canal, tudo bem, eu perdoo, vai, não peques mais. Mas riam da próxima piada, sem graça. Mas meus amigos não rirem, por favor, né? Enfim, só pra deixar o canal mais descontraído. No caso, a pediatra que me acompanhava na minha cidade, como eu já tinha dito, ela era não, porque ela é ainda pediatra, hoje ela é mãe. Eu vou até citar o nome dela aqui porque ela é perfeita, a doutora Michele. Ela é uma pediatra, assim, que eu nunca encontrei igual. Aqui na cidade onde eu tô, eu tenho uma muito boa também. Porém, igual a doutora Michele, e eu vou te contar que eu nunca encontrei igual todos os cantos que eu percorri, nem em Salvador, nem aqui, nem... Porque uma coisa que ela me ensinou foi que o cartão de vacina é uma coisa muito importante da criança. É como se fosse um livro de registro precioso da criança, onde o pediatra tem que anotar os marcos do desenvolvimento que tem lá, para colocar presente e ausente nos marcos. Tem o que a criança tem que estar falando, quais são as atividades motoras que a criança tem que estar fazendo naquela faixa etária, tem quais são as dinâmicas que a criança tem que ter com a criança, tem a curva do desenvolvimento do perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, que não pode estar nem muito abaixo, nem muito acima, por isso que tem uma curvinha verde, uma curvinha vermelha, que se tiver muito acima da verde tem problema, muito abaixo da vermelha tem problema. Tem altura, tem peso, tem MC, tem tudo. Um bom pediatra, como a doutora Michele foi pra mim, ela registrou no cartão de vacina tudo que minha filha precisava. No caso de Deus livre e guarde eu morrer, o pai dela morrer, uma outra pessoa que do nada não soubesse do histórico da minha filha poderia ver se ela é alérgica a alguma coisa, quais foram os medicamentos que ela tomou no início da vida, quais foram os procedimentos que foram realizados com ela. E eu sempre falo com minhas amigas que eu gosto de pecar pelo excesso. Sempre uso essa frase. E ela, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer coisinha que poderia ter,
Um exemplo era que minha filha teve um lábiozinho meio roxinho por causa do refluxo. Ela já me falou, olha, gente, eu acredito que seja por causa do refluxo, mas bora fazer um testezinho pra ver se não é sopro no coração. Não quero apavorar vocês nem nada, mas é só por precaução mesmo, porque é um exame não invasivo, um exame rápido, que é uma ultrassomzinha do coração, só pra gente ficar tranquilo mesmo. Fizemos, graças a Deus deu normal e a gente confirmou tudo certinho que era por causa do refluxo e tudo. Então, eu sou dessas. Principalmente se o exame for não invasivo, tô indo fazer. E o que acontece? Aí dessa fonoaudióloga que eu falei, graças a Deus, eu poderia ter tido ali, não, tá vendo? Eu tô doida. Se eu tivesse na fase da negação, isso seria mais pra corroborar a minha tese, de que eu tava doida e que realmente eu poderia seguir minha vida normalmente, porque, poxa, a fonoaudióloga falou, né? Mas não, eu sabia, eu falei, não, ô minha filha, tchau, adeus. E fui, enquanto isso, Lara começou a fazer terapia numa clínica. Mas, quando ela começou a fazer terapia, eu não sabia nada sobre se tinha um método correto, qual era a metodologia científica correta, como que devia ser, se tinha que ter um plano. Não, eu coloquei ela na terapia, porque inicialmente eu só tinha lido que o importante era corrigir os atrasos do desenvolvimento, que era nítido que ela tinha. Coloquei lá na terapia e fui correr atrás de uma neuro que, além de jogar o diagnóstico no meu colo como o outro fez, ele pudesse me dar algo a mais, sabe? E mãe tem muito dessas coisas. Gente, sigam seu instinto. Se tiver um mínimozinho de dúvida, procurem. Nem que você chegue lá na frente e fale assim, que boba, que eu era cara, não era nada. Glória a Deus. Mas se tiver um mínimozinho de desconfiança de qualquer coisa que seja autismo, crise epilética, qualquer coisa, faça. E eu te dou se eu puder dar uma dica de mãe pra mãe, principalmente se o exame for não invasivo. Tem muitos exames que a criança faz dormindo, muitos exames que não precisam de nada. Igual, por exemplo, um exame de videologia que Lara fez, ela fez dormindo, colocou uns eletrodos na cabeça, acabou. Não teve contraindicação nenhuma, praticamente, sabe? Então, assim, se tiver um mínimozinho de dúvida, faça. Principalmente se tiver plano de saúde, gente, corram atrás. Hoje existe um rol da ANS que fala que os planos são obrigados a cobrir. Lá na frente eu vou falar mais sobre a questão do exoma, que foi fundamental para minha filha também, que é um exame genético, que eu acho que deveria ser feito na maternidade quando a criança nasce, porque tem várias doenças genéticas que quando você descobre no nascimento, você consegue entrar com fisioterapia, com tudo que pode fazer com que a criança tenha uma qualidade de vida absurda, como síndrome de Rett, como paralisia cerebral, como outras coisas que eu vou falar no desenvolvimento desse vídeo, porque na minha caminhada, nas clínicas, eu encontrei outras mães que os filhos tinham outras coisas que não achavam que era autismo, né? Que foram diagnosticados erroneamente como autismo, mas que não era autismo, que era síndrome de Rett, que eu posso falar mais pra frente e tal. Enfim, quando eu cheguei nessa segunda neuro, que é a neuro da minha filha até hoje, que também eu acho que eu posso citar o nome dela, que é a doutora Cecília, ela é muito boa. Ela chegou e atendia pelo plano. E geralmente eu tinha um antecedente das mães falarem, olha, pelo plano, geralmente as médicas aquela consulta bem rápida, não sei o que. Era uma reclamação que as mães falavam pra mim, achavam, né, que tinham ido do particular para o plano e tinham feito essa comparação. E realmente desculpem, mas com a doutora Cecília foi muito diferente. Quando eu cheguei pelo plano, ela super me abraçou, me ouviu, me perguntou desde a gestação, como foi sua gestação, quais foram tudo. E ela perguntou desde a gestação até atual e fez um relatório super detalhado, deu 3 folhas. E esse relatório é de suma importância para a gente conseguir, pelos planos de saúde, uma justificativa para os planos liberarem as terapias
de forma irrevogável, vamos dizer assim. Porque quando você tem só requisição, geralmente os planos, quando você atinge um limite de terapias que é estipulado pelo próprio plano, de maneira, de certa forma, irregular, porque hoje já há um consenso que não há limite de terapias, que o limite de terapias quem deve impor é o médico daquele paciente, né? Porque, falando rapidamente disso, se tratando, por exemplo, de método Denver, que é baseado na ciência ABA, que o Denver é indicado para crianças até 5 anos, né? Por trabalhar com estratégias naturalistas que seguem a liderança da criança, com alta estimulação da criança, né? E tanto o Denver quanto o ABA, eles têm no mínimo 10 horas semanais. Então, se você colocar 10 horas semanais em quantidade de sessões, dá uma quantidade de sessões muito além do que os planos de saúde geralmente têm como limite mensal. Às vezes, o limite mensal da terapia e que o médico passou a dar para uma semana. Que geralmente uma sessão é 30 minutos. 40 minutos. E o Denver e o ABA, para ter sua eficácia, eu vou gravar um vídeo depois falando mais especificamente sobre os métodos, a ciência ABA, né? Que é o que mais tem eficácia nas terapias do autismo, indicado para o autismo. É baseado no ABA, só que com estratégias naturalistas. Então, o método do Denver junto com a ciência ABA, que o Denver é baseado no ABA, eles têm um alto índice de eficácia, né? Eu vou falar mais lá pra frente que, por exemplo, uma criança que segue todos os procedimentos de quantidade mínima de 10 a 15 horas. A minha filha, por exemplo, como ela teve um atraso de fala significativo, ela já foi diagnosticada como nível 3, porque o grau de suporte, que antigamente a gente falava leve, moderado, severo, hoje a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3. Antigamente até usava uma síndrome de Asperger, que hoje é considerada nível 1. Então, o que acontece? Esse nível que a criança vai estar vai depender do nível de suporte que a criança necessita. E como a minha filha, a Lara, já tinha um atraso de fala significativo, automaticamente ela já foi para o nível 3. Hoje ela está no nível 2, porque ela já começou a usar a fala de forma funcional. Então o que acontece? Mais pra frente eu vou detalhar mais especificamente sobre isso. O relatório é de suma importância, é um direito seu que vai para o neuropediatra, porque o que acontece? Outros profissionais podem fechar o diagnóstico do autismo. Geralmente, um neuropediatra pede uma equipe multidisciplinar para fazer uma avaliação, porque geralmente o tempo do consultório que o médico dispõe durante a consulta, mesmo que seja 1 hora de consulta, que é um período relativamente grande para uma consulta, ele não consegue avaliar com precisão todos os pontos que são necessários, porque já se sabe que o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a interação social, né? Que interfere na comunicação social, na fala. Então, você precisa fazer uma avaliação mais complexa. Então, geralmente, o neuro pede uma equipe multidisciplinar. Mas para efeitos jurídicos, vamos dizer assim, para efeitos de requisição de plano de saúde, de outras questões, tem que ser um médico. Tem que ser um médico que tem que dar um laudo, né? Então, o que acontece? Um laudo bem estruturado, bem detalhado para um médico, vai te dar todo o respaldo para você poder fazer uma requisição por um plano de saúde, né? Então, a neuro da minha filha, essa segunda neuro que eu fui, foi essencial no processo do diagnóstico dela. Por quê? Porque ela me deu voz, ela me ouviu, ela entendeu, né? E tratando dos fatores ambientais que eu tinha falado, já se sabe que infecções recorrentes são fatores ambientais, de questões de autismo, idade dos pais, medicamentos,
que a mãe pode usar durante a gestação, como, por exemplo, o uso de ácido valproico, né? De álcool, parto prematuro, várias outras coisas, infecções de recorrência. No meu caso, eu tive infecções de recorrência. Durante toda a gravidez, eu tive infecção urinária que não melhorava por nada. E era assintomática, eu não sentia nada. Era só porque o meu obstetra, ele pedia de recorrência exames de infecção urinária, que é uma das causas, muita gente não sabe, mas é uma das causas primordiais de aborto, né? De aborto precoce e de parto prematuro. Então eu tive do início ao fim. Então eu tomei antibiótico do início ao fim da minha gestação. Isso é um fator ambiental para autismo. É de suma importância que o seu profissional te dê um relatório bem estruturado para que você possa ter um bom pedido, vamos dizer assim, pro plano de saúde, né? Enfim, o diagnóstico de Lara basicamente foi isso, até chegar no processo de diagnóstico. Nos próximos vídeos eu vou falar quais foram os métodos que foram trabalhados com ela até hoje, qual que teve maior eficácia, qual que tem maior comprovação científica, qual mínimo de quantidade de áreas. Eu já até dei um spoilerzinho aqui nesse vídeo, né? Quais métodos que são liberados pelo plano, quais são as terapias que minha filha faz. Minha filha faz o quê? Psicologia, faz fisioterapia, faz musicoterapia, o plano libera, não libera, precisa de ação judicial. E futuramente, nos próximos vídeos, eu também vou estar falando sobre os direitos que os pais têm como pais de autista, né? Alguns pais, dependendo dos requisitos para se qualificar, têm direito a BPC, que é um auxílio governamental, né? De um salário mínimo. No meu caso, eu corri atrás para isenção de IPVA. Mesmo em carro usado, como o meu carro, eu achava que era só carro novo. Pelo contrário, no carro novo ele tem direito tanto ao IPVA, que é o imposto estadual, quanto ICMS, que é a isenção de um imposto federal, que você pode comprar um carro com até 30% de desconto. E quando eu fui dar entrada nesse, por exemplo, só dando um pequeno spoilerzinho, quando eu fui dar entrada, né, nesse pedido, foi uma burocracia imensa e eu não tinha dinheiro para poder pagar o que as pessoas pediam para poder dar entrada no processo, de forma que tipo, era só eu assinar e acabou. E eu resolvi estudar, falei, não, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. E eu estudei e consegui, por mim mesma, dar entrada no pedido de isenção de IPVA. Tem todo um trâmite, o carro precisa estar no nome da criança. E foi bem burocrático para transferir o carro para o nome de Lara. Mas eu vou contar isso mais num vídeo específico do direito dos autistas. Tem algumas empresas que oferecem alguns tipos de benefícios, de salários, de benefícios fiscais, mas eu vou tratar disso mais pra frente. Mas até aqui, espero que tenha sido bem lúdico, bem compreensivo, tudo que eu falei sobre o processo diagnóstico de Lara. E espero que vocês coloquem aqui nos comentários qualquer tipo de dúvida. Fiquei muito feliz porque teve umas pessoas que vieram até mim me falar sobre algumas dúvidas, que se interessaram, pessoas que não tinham nem autistas na família, nem amigos muito próximos, mas que se interessaram muito sobre o tema. E eu fico muito feliz porque mesmo eu, como no início eu achava que autista era só aquela criança que ficava lá jogada no canto, não falava com ninguém, meio que estereotipava, que tinha uma imagem meio capacitista sobre esse tema. E meu propósito desse vídeo justamente é isso, não é só para mães de autistas, para pessoas que têm filhos com autismo saberem sobre o que eu passei, mas também sobre outras pessoas, como lidar com crianças autistas sem ter uma menor noção de como que é, de
ter noção de que o autismo é um espectro, de como ser mais respeitoso com as mães, com os pais, com os próprios autistas. Então, o propósito maior desse vídeo é isso, não é nem ganhar seguidores, tanto nesse tipo. Claro que é muito importante para o canal desenvolver e chegar a mais pessoas, mas o propósito maior desse canal é conscientizar as pessoas de que o autismo é um espectro. Você pode estar convivendo com um autista que ainda não foi diagnosticado, que seja do nível 1, que talvez ele mesmo nem saiba, mas você precisa entender as peculiaridades dele, as dificuldades, as coisas. Então, meu propósito maior desse canal é isso. Espero que você coloque aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver. Então, para finalizar, curtam, compartilhem, comentem, para que o canal fique engajado, para que mais pessoas possam ter consciência do que é o autismo, sobre seus direitos, sobre as práticas, como ser mais respeitoso, menos capacitista. Então é isso. Beijo e até o próximo vídeo.